Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Conhecer e saber que não somos nada, isso ainda não é ser humilde. Isso é simplesmente não ser tolo, diz São Francisco de Sales. Há alguns domingos nós começamos uma série de reflexões sobre a virtude da humildade, tomando por fundamento a escada da humildade de São Bento, que consiste na descrição que São Bento faz em sua regra monástica de 12 estados de alma distintos, nos quais o monge deve avançar a fim de atingir a perfeição nessa virtude. Mesmo que nós não estejamos submissos a uma regra religiosa, nós podemos tirar muito fruto da escada da humildade de São Bento, não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida católica no apostolado. Afinal de contas, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. A razão disso, caros fiéis, é muito simples. A humildade dispõe a nossa alma para a caridade. A humildade nos prepara para receber a caridade, na medida que ela remove os obstáculos da nossa alma. E esses obstáculos são a soberba e suas filhas. Então a humildade é como uma virtude de alicerce. Ela é o fundamento do edifício espiritual. De maneira que o edifício só pode subir e avançar se os alicerces forem sólidos e estáveis. Em outras palavras, quanto mais sólida a humildade numa alma, mais a caridade se desenvolve e produz frutos. Nós já sabemos que o primeiro degrau da escada da humildade de São Bento consiste no temor de Deus, pelo qual um cristão percebe, sob a luz da graça, que ele vive como se Deus não existisse, afundado em pecados graves, sem se preocupar com o dia do juízo. No segundo degrau, o cristão aprende a não amar a própria vontade, ou seja, o cristão começa a fazer mortificação, a fim de combater as raízes que o pecado depositou em sua alma. Em seguida, no terceiro degrau, o cristão recebe uma luz particular da graça, pela qual ele deseja imitar nosso Senhor Jesus Cristo em sua obediência, a fim de cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, movido pelo amor e não mais pelo temor servil. Até o terceiro degrau, o cristão fez tudo o que estava a seu alcance para desenraizar o orgulho de sua alma. Ele adquiriu o hábito da oração, ele retornou ao sacramento da confissão, ele praticou mortificação e procurou ser dócil ao confessor ou ao diretor espiritual. No entanto, o nosso orgulho, quanto mais nós o combatemos, mais ele se torna sutil e difícil de desenraizar. É por isso que no quarto degrau da humildade, Deus mesmo passa a agir de modo mais intenso na alma.
enviando-nos provações que põem a ferida do nosso orgulho em aberto, que manifestam aquele fundo de orgulho que não vemos, porque já estamos acostumados a pensar, a falar ou a agir de um certo modo e não vemos mais o quanto os nossos hábitos estão viciados pelo orgulho. Portanto, o quarto degrau da humildade, como já sabemos, consiste em abraçar a paciência, guardando o silêncio, suportando tudo sem esmorecer nem recuar. Porém, guardar o silêncio durante as provações não é nada fácil, porque enquanto nós sofremos, nós somos invadidos por uma multidão de maus pensamentos, de todas as espécies. Pensamentos contra a caridade, contra a humildade, contra a mansidão, contra a castidade, contra a obediência e assim por diante. É por isso que o quinto degrau da humildade consiste em revelar ao Pai espiritual, por meio de uma humilde abertura de coração, todos os maus pensamentos que se apresentam à alma e as faltas que teriam sido cometidas secretamente. Ora, o cristão que guarda silêncio durante as provações e que revela seus maus pensamentos ao seu Pai espiritual, ele dá ao próprio Deus uma grande liberdade para agir em sua alma, na medida que ele mortifica o seu orgulho, não com os meios que ele escolheu, mas com os meios que Deus mesmo lhe determinou, o que é sempre mais eficaz. Então, nesse sentido, o quarto e o quinto degrau da humildade preparam a alma para ela receber grandes luzes na vida espiritual, a fim de que ela avance até o sexto degrau. Quando o cristão entra numa atmosfera verdadeiramente sobrenatural, ou seja, ele entra num estado habitual e mais perfeito de humildade. Ele percebe com uma clareza duradoura o seu próprio nada, em comparação com o sumo bem que é Deus. Sendo assim, o sexto degrau da humildade consiste no contentamento, na paz que a alma experimenta diante das limitações da sua vida, porque ela se vê indigna de todo o bem e de toda a graça. No sexto degrau da humildade, a alma está livre de todo o desejo de ostentação de bens materiais. Está livre da disputa por cargos e honras. Está livre da inveja das graças do próximo. Pois como ela vê sem cessar o próprio nada sob a luz da graça, então ela não se revolta, ela não se inquieta com aquilo que ela não tem. Pelo contrário, ela se vê indigna, inclusive, daquilo que ela possui. Ora, uma alma que vive sob a luz habitual da graça, que percebe com uma clareza duradoura o próprio nada, à medida que ela avança na vida espiritual, essa luz se torna ainda mais viva e intensa, a ponto de a alma perceber não apenas o seu nada em comparação com o sumo bem, que é Deus,
mas também em comparação com todos os homens. É nesse momento que a alma avança até o 7º degrau da humildade, que consiste em dizer, não apenas da boca para fora, mas estar convencido no mais íntimo sentimento do coração a respeito do próprio nada, humilhando-se e dizendo com o salmista, eu, porém, sou um verme, não sou homem, sou o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. É certo, caros fiéis, é certo que ninguém chegaria a esse estado de alma a não ser por uma graça muito particular, por uma luz muito viva do Espírito Santo, que ilumina a alma a ponto de ela conhecer o próprio nada, não apenas diante de Deus, mas inclusive diante dos homens. Como nós somos muito orgulhosos, nós temos muita dificuldade em imaginar como alguém poderia se humilhar tanto, porque da nossa parte, nós fazemos o movimento contrário. Nós fugimos de toda a humilhação, nós procuramos nos engrandecer diante dos homens. É por isso que mesmo nós que somos católicos, temos dificuldade para compreender a alma dos santos, porque os santos fogem dos louvores e costumam procurar ocasiões para serem humilhados. E isso nos parece loucura, quando na verdade eles são movidos por uma graça muito particular. Eles são iluminados por uma luz muito viva do Espírito Santo, pela qual eles veem com uma clareza fulgurante o próprio nada, em comparação com o sumo bem, que é Deus, e em comparação com todos os homens. Portanto, no 7º degrau da humildade, a alma vê com tanta clareza o seu próprio nada, que ela se considera o último homem de todos. Isso não quer dizer que essa alma rejeita ou nega as qualidades e os dons que ela recebeu das mãos de Deus. Muito pelo contrário, ela sabe que recebeu qualidades e dons da bondade divina, mas ela está profundamente convencida que recebeu todas essas qualidades e todos esses dons a título de empréstimo. Ou seja, Deus nos deu tudo por pura bondade, não por mérito ou direito nosso. Em última instância, nada é nosso. Nada é direito nosso. Tudo é dele. Tudo vem dele. E ele pode nos retirar essas qualidades ou esses dons quando ele bem quiser, se isso for da sua vontade. É por isso que São Paulo diz: que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se eu não tivesses recebido? Então, é essa convicção profunda de uma alma que avança até o 7º degrau da humildade. Em última instância, nada é meu, tudo é dele. Se ele quiser dar dons ainda maiores aos outros, ele pode dar. Se ele quiser retirar até mesmo os que ele me deu, se isso for da sua vontade, ele também pode retirar. Além disso,
no sétimo degrau da humildade, a alma está persuadida de que qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, no seu lugar, teria aproveitado melhor os dons que ela recebeu. Qualquer outra pessoa, no seu lugar, teria aproveitado melhor os dons que ela recebeu. É por isso que os santos sempre se consideram absolutamente indignos das graças que eles recebem, porque estão convencidos de que qualquer outra alma teria correspondido melhor do que eles à graça e teria se santificado mais do que eles. E por fim, no sétimo degrau da humildade, a alma vê com clareza a gravidade dos seus próprios pecados. Ela vê perfeitamente não apenas o que ela é, mas aquilo que ela poderia ter sido sem o sustento da graça. E por isso ela se considera o mais baixo de todos os homens, porque está convencida de que ainda é capaz de trair a amizade divina a qualquer instante, caso não seja sustentada pelo poder da graça. Isso nos faz pensar novamente nos santos, pois quantas vezes nós lemos que um santo, seja São Felipe Neri, seja Santa Margarida Maria, enfim, quantas vezes nós lemos que um santo se considerava o pior dos pecadores da face da terra, sendo que a vida desses santos dá testemunho de que eles jamais cometeram um único pecado grave. Se os santos dizem isso, não é por mera retórica, é porque eles estão intimamente convencidos disso. Então, sem uma graça particular, sem uma luz muito viva do Espírito Santo, eles não poderiam perceber o que nós temos tanta dificuldade em admitir. Ou seja, que nós seríamos os piores pecadores do mundo se não fosse a graça de Deus por um limite na nossa malícia e um freio no nosso orgulho. Portanto, é próprio de uma alma que atingiu o sétimo degrau da humildade, que ela se considere o mais baixo de todos os homens, o pior pecador da face da terra, porque vê com clareza a gravidade dos seus próprios pecados, assim como tudo aquilo que ela poderia ter sido, sem o sustento da graça. Nesse sentido, no sétimo degrau da humildade, a alma se admira que ela ainda receba a aceitação e a estima dos homens, porque ela se julga merecedora do desprezo e da rejeição, inclusive dos seus irmãos na vida espiritual. É por esse motivo que a alma deseja que os outros conheçam quem ela é de verdade. Ou seja, que os outros não se façam ilusões sobre quem ela é. Que os outros não façam um bom conceito dela. Pois isso seria o mesmo que dar glória a uma criatura, quando toda a glória pertence apenas ao próprio Deus. Isso nos faz pensar mais uma vez na alma dos santos, pois quantas vezes Deus operou milagres por meio dos seus santos, sem que eles aceitassem o menor reconhecimento, pois sabiam que eles não passavam de um simples instrumento nas mãos de Deus e nada mais. Mas agora que conhecemos tão bem o estado de uma alma que avançou até o sétimo degrau da humildade, convém que examinemos a nossa própria vida à luz dessas considerações, para saber se os nossos costumes nos aproximam ou
nos afastam desse degrau. Afinal de contas, caros fiéis, quantas vezes nós tomamos uma atitude contrária ao progresso da humildade em nossa alma? Quantas vezes nós quisemos ser aprovados, ao mesmo tempo que desejamos que o nosso próximo seja diminuído na opinião alheia? Nós já sabemos que a alma humilde não quer que os outros se façam ilusões sobre quem ela é. Ela se considera o mais baixo de todos os homens, capaz dos piores pecados, caso não seja sustentada pelo poder da graça. Mas, em contrapartida, será que nós não fazemos o oposto? Na verdade, nós queremos que os outros criem ilusões sobre quem nós somos. E fazemos questão que os outros conheçam as misérias e os pecados de uma certa pessoa, pela qual não temos mais estima, mas que não saibam nada das nossas próprias misérias e pecados. Então, quantas vezes nós já observamos ou até mesmo praticamos essa atitude? Nós nos esforçamos em expor para os outros as misérias e os pecados de uma certa pessoa pela qual não temos mais estima, para que os nossos amigos permaneçam do nosso lado, para que eles acreditem que nós temos razão num certo conflito, que a culpa é do outro, que o erro é do outro, que nós não passamos de uma vítima num certo conflito. É verdade que nós temos direito de defender a própria reputação quando somos lesados por alguém, mas nem sempre é exatamente isso que ocorre. Pois muitas vezes nós nos antecipamos a qualquer falatório, expondo de antemão as misérias de uma certa pessoa, antes mesmo que ela tenha dito qualquer coisa a nosso respeito. Ou então, pagando o mal com o mal, pagando maledicência com mais maledicência, sob o pretexto de defender a própria reputação. Quando essas atitudes se difundem no ambiente, o ambiente de trabalho, por exemplo, e mesmo no apostolado, o exercício da caridade se torna muito mais difícil, porque o ambiente se torna como um campo de guerra, no qual as pessoas pouco a pouco começam a tomar partido a respeito de um caso de discórdia, de separação ou de inimizade que não precisava vir a público. E assim, mais uma vez nós observamos, caros fiéis, que os pecados contra a humildade impedem o progresso da caridade. No ambiente onde existe o hábito de se expor às misérias e os pecados do próximo, mas praticamente ninguém está disposto a fazer silêncio o tanto quanto possível para se evitar que o próximo seja lesado em sua reputação, esse ambiente se torna uma verdadeira pedra de tropeço para a santificação das almas. A desconfiança se torna um sentimento generalizado, o que impede a formação das amizades, ou pelo menos de amizades profundas e duradouras. Portanto, caros fiéis, não nos façamos ilusões sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida espiritual.
Nosso Senhor não pode nos conceder graças maiores sem antes ter abatido o orgulho da nossa alma. E para isso nós precisamos aceitar de bom grado, com serenidade, que os outros nem sempre tenham um bom conceito da nossa pessoa. E isso mesmo sem culpa nossa. Isso nos aproxima da virtude da humildade. Isso nos liberta do desejo desordenado de fazer justiça com as próprias mãos. Isso nos ajuda a desprezar a opinião dos homens, pois ao final, o que conta realmente não é aquilo que eles pensam ou dizem, e sim como o próprio Deus nos vê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.